Bom, gente, eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar e eu gosto de louvar, eu gosto de cantar na igreja também. E a mensagem de hoje fala que Davi e eu gostamos de louvar. Mas que Davi? É esse mesmo, é o Davi, o rei Davi. O rei Davi, aquele que cantava também quando ele ainda não era rei, para as ovelhinhas ficarem calmas. Enfim, a gente vai agora contar a história sobre louvor. E para falar sobre louvor, nada melhor do que muitas notinhas musicais. E para a gente começar a contar essa história e entender um pouquinho da mensagem, eu vou contar para vocês um diálogo que eu inventei entre duas pessoas sobre louvor, sobre cantar. E logo depois eu vou contar para vocês uma passagem da Bíblia muito interessante também, que fala sobre a preparação para as pessoas louvarem a Deus. Como é que foram feitos os instrumentos, como é que foram feitas as coisas para louvor a Deus. Bom, vamos ver isso aí primeiro com o nosso diálogo. E o nosso diálogo começa com alguém falando com outra pessoa que, na verdade, esse negócio de cantar na igreja, cantar louvores, a gente fica muito envergonhado, é muito esquisito. Para que isso? E antes da pandemia, eu só queria ir na igreja para ver meus amigos, brincar, ouvir história. Esse negócio de cantar na igreja não é legal, né? É o maior mico. Nem precisa fazer isso de cantar. É um micão. Mas será que é um mico mesmo? Como assim? Não precisa cantar na igreja? Por que não precisa? A gente vê tanto grupo de louvor cantando, se alegrando. Poxa, cantar na igreja serve para muitas coisas. Serve para unir as pessoas, não é? As pessoas ficam unidas com a música, é muito legal. E além da união, serve também para ensino da Bíblia. Olha só que legal, a gente quando estava lá no presencial, e aí todo mundo ainda pequenininho, aqui a gente vê a Maria, vê o Joãozinho, o Estevão, a Lara e o Tiago ajudando na hora do cântico, segurando as letras das músicas. Então, serve também para ensinar assuntos da Bíblia. E também serve para louvar o nosso Deus. Deixa de ser mal-humorado, relaxa, canta aí. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Experimenta, você vai gostar. A gente até faz hoje em dia, mesmo não estando presencial, depois da pandemia, a gente ainda trabalha nos corais, a gente canta louvando a Deus. O louvor a Deus é muito importante. Esse, por exemplo, é o coral da igreja de Botafogo, que está cantando virtualmente. E olha eu lá, eu tô lá nesse coral também, na igreja de Botafogo. E as igrejas, a maior parte delas está fazendo a mesma coisa. Eu canto nesse coral e canto também nesse outro aí. É o coral da igreja de Copacabana. Olha eu lá, de novo. Então, o louvor a Deus é uma coisa que nos une. E é legal cantar na igreja. É muito bacana cantar na igreja. E acontece que lá no Antigo Testamento da Bíblia, já se falava em cantar na igreja. Tinha um grupo de pessoas lá no Antigo Testamento, na época até do rei Davi, que eram chamados de levitas. E eles eram úteis dentro da igreja para várias coisas. Eles faziam vários trabalhos. Aqui, por exemplo, estão cuidando dos pães da preposição, que são os pães que ficavam lá no tabernáculo. Eles estavam cuidando dos candelabros, de acender os candelabros, das coisas da igreja, do incenso. Esses eram os levitas. E esse aqui era um sacerdote. Os levitas, eles cuidavam de muitas coisas na igreja, muitas coisas. E entre as coisas que eles cuidavam também era da música. Eles cantavam e tocavam vários instrumentos que estão descritos na Bíblia. Será que cantar na igreja é mesmo um mico? Não, não é um mico. Né? É uma coisa que é muito boa para a união, para aprender as coisas da Bíblia e no louvor a Deus. E aí a gente vai aprender uma história da Bíblia que fala sobre os turnos e as funções desses levitas. O que eles faziam? O que os levitas faziam? E essa história está escrita em 1 Crônicas,
primeiro livro de Crônicas, 23, do versículo 1 ao versículo 32. E lá na Bíblia, a gente lê que o jovenzinho Davi era uma pessoa cheia de vida e amava música alegre, música animada, com bastante ritmo. Ele tocava assim uma espécie de harpa para as suas ovelhinhas. Olha só, essa harpa do Davi tem 2, 4, 6, 8, 10 cordas. Ele tocava uma harpa de 10 cordas. E essa harpa de 10 cordas ele tocava para as ovelhinhas, mas também tocava para acalmar um rei. Porque nessa época Davizinho ainda não era um rei. Davi era só um pastorzinho de ovelhas. Mas ele tocava essa espécie de harpa não só para as ovelhinhas, porque isso deixou ele tão famoso, que o rei Saul, que era uma pessoa muito nervosa, pedia para ele ir lá tocar essa harpa para ele ficar calmo. E aí, Davi muitas vezes tocou harpa para o rei Saul. E depois que ele ficou mais velho, que Davi ficou mais velho e virou rei, ele continuou tocando a harpa dele de 10 cordas. E ele era tão talentoso, que ele era compositor, ele era músico e ele era um construtor de instrumentos musicais. Ele inventou muitos instrumentos musicais. Ele se tornou rei e organizou grupos de canto e de música no templo. Muito interessante isso. Lá na Bíblia, naquele lugar que eu falei, em 2º livro de Crônicas, está escrito que ele fez o seguinte: depois que ele já estava mais velho, ele chamou o filho dele, Salomão, e aí ele falou o seguinte: olha, Salomão, a partir de agora você é o rei de Israel, mas eu vou juntar todos os príncipes de Israel e também os sacerdotes e os levitas. Então eles pegaram e contaram quantos levitas eles tinham com mais de 30 anos. E o número contado dos levitas foi imagina, gente, contaram um por um. Foi de 38.000 homens que eram levitas. 38.000 levitas que faziam várias funções no templo. Várias. Inclusive cantar e tocar. E os levitas, eles ficavam no templo servindo dentro do templo. Desses 38.000, 24.000, Davi colocou para a superintendência da obra da casa do Senhor. 6.000 eram oficiais e juízes, 4.000 porteiros e outros 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos que Davi fez para isso. E ele dividiu em turnos para cantarem o dia inteiro na igreja. Você já pensou? E ele colocou à frente desses músicos 3 pessoas: Asaf, Emã e Gedutum. Ele colocou esses 3 à frente dos 4.000 cantores e músicos. Além disso, ele chamou 288 especialistas que treinavam e supervisionavam esse grupo de cantores. Agora, gente, dá para imaginar 4.000 cantores e músicos dentro do templo? Um super coral, né? Vocês ainda agora viram o coral virtual que eu estou participando, das 2 igrejas, não tem 4.000 pessoas. Vocês já pensaram um coral de 4.000 pessoas, 4.000 vozes? Nossa! E além disso, Davi também foi inventor de instrumentos musicais. Ele era mesmo um artista de talento. E ele fazia muitos instrumentos para os levitas usarem. Harpas, flautas pequenas e flautas grandes. As pequenininhas chamavam pífanos. E aí, na Bíblia, a gente lê lá em Salmos 150, do 3 ao 5, um versículo assim, gente, olha: louvai-o a quem? Louvai a Deus. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério, com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes.
Olha, voei. Não sei muito do que tem aí, eu não conheço. O que será um adufe? O que será um símbolo? O que será um saltério? Gente, não tenho a menor ideia. Louvar com todos esses instrumentos se eu não os conheço. Mas aí eu vou mostrar para vocês grande parte deles. Por exemplo, esse aqui, ó, é um saltério, é um instrumento de corda. É muito interessante o saltério. Esse aqui é uma lira. E esse é uma harpa de Davi, com 10 cordas. Então a gente agora está começando a aprender os instrumentos de corda que tinham lá no tempo de Davi, quando ele falava louvai-o com saltério, louvai-o com harpa. É com esses instrumentos. Olha quantos tipos de harpas. E esse aqui, olha, é um alaúde. O alaúde nem foi falado naquele versículo, mas ele é muito citado na Bíblia, um alaúde. É um instrumento de corda muito diferente, muito legal. Isso aí, olha, é um monte de levita com as harpas. E essas harpas são bem parecidas com as harpas de Davi. É muito legal. Olha um outro instrumento diferente aqui de corda, tá vendo? Com levita. É muito bacana. Agora, e os instrumentos de sopro? São as buzinas. Essa buzina aqui de chifre, torta assim, chama shofar. E ela é tocada também, às vezes até hoje, lá em Israel. É muito interessante. E além dessa buzina, desse shofar, tem essa aí, olha, bem fininha, que os levitas também tocavam. Muitas vezes para acordar as pessoas nas madrugadas. Muito interessante. E olha só quantos instrumentos que tinham naquela época. O tambor. Olha aquele adufe. É um pedaço de tecido que também serve como percussão. Essa gaita é diferente, é uma gaita de fole. Esse é um tamborim. Tamborim a gente conhece, mas nesse formato é diferente. Olha só, uma flauta e um pífano aqui não tá parecido, tá do mesmo tamanho da flauta, mas ele é bem menorzinho. O pandeiro e a lira ou a harpa. Muitos instrumentos diferentes. E Davi ajudava também a modificá-los, a melhorar os sons. É muito interessante. Essa flautinha pequenininha era o pífano. E as trombetas e as buzinas era para tocar bem alto, bem alto. Então, agora a gente já lê de novo o versículo, já sabendo, né? Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, lembra do saltério que a gente já viu? Com harpa, louvai-o com adufes, que são instrumentos de percussão e danças, louvai-o com cordas, com flautas, louvai-o com símbolos sonoros e símbolos retumbantes. E eu não falei dos símbolos, mas os símbolos são assim pratos que a gente bate um no outro e tem uma alça de couro, são pratos de bronze. Os pequenininhos eram sons melodiosos, eram símbolos sonoros. E os maiores eram os símbolos retumbantes, eles eram bem grandes, bem maiores do que os pequenininhos. Então Davi disse aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Primeiro livro de Crônicas 15:16. Alegria. Então não é mico, gente. A gente canta com alegria para Deus, porque no livro de Tiago está escrito exatamente isso. Está alguém alegre? Cante louvores. Cante louvores. Tiago 5:13b. Então, alguém ainda acha que é mico cantar? Acho que não, né? Então vamos cantar bastante?